dia 10 de junho, nono ano B, aula 2. Podem responder, por gentileza, a chamada no chat, que agora fica registrado. Antes de gravar a aula, eu não salvo. Maravilha, a turma está aqui já. Amanhã é feriado, gente. A última aula de vocês hoje ou não? Não. Não. Olha, uma pena, mas não é. Tem mais. Vocês têm aula do que ainda? Redação. 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 Simplesinha. Simplesinha. Mais ou menos, né? Tem umas coisas, né? Umas regrinhas lá e tal, mas vale a pena, viu, gente? Tem as matérias de base, né, pessoal? Português, matemática, redação, obviamente, elas são matérias de base, elas não são mais importantes do que as outras, elas só são base para as outras, né? Depois as outras vêm num nível mais avançado, aí você vai escalonando, entendeu? Onde você vai aplicando as matérias de base. Por isso que elas têm uma ênfase maior na educação básica, né? Depois você tem que aplicá-las nas outras ciências. Bom, então, fatoração, produto de Steven, página 12. A gente estava fazendo os exemplos e eu já deixei o segundo aí para a gente pensar sobre ele, tá? Bom, dá uma diminuída aqui. Eu deixei aqui no cantinho da tela, na parte direita aqui, da minha tela, que eu tenho a seguinte expressão, né? Que é o Steven, o x ao quadrado mais o s que multiplica x, e esse s é a soma de um primeiro termo, de um termo mais o outro termo, né? A soma de dois termos, a mais b, genericamente, como uma identidade. E eu tenho mais p, que é o final aqui, que é o produto desses termos, a vezes b. A sua forma fatorada fica dessa maneira aqui, ó, x mais a, que multiplica x mais b. Tá? Então, o s é a soma desses termos, e o final aqui eu tenho o produto que é A vezes B, o primeiro vezes o segundo. Se eu tenho aqui essa expressãozinha, x ao quadrado menos 5x mais 6, a princípio, a gente poderia pensar, como eu tenho um trinômio ali, eu poderia pensar que se trata de um trinômio quadrado perfeito, ou TQP. Só que para ele ser o TQP, eu precisaria extrair a raiz quadrada do primeiro e extrair a raiz quadrada do segundo. Observe que esse segundo termo aqui, ó, não tem raiz quadrada exata. Opa, então esse trinômio aqui não é um TQP. Se eu pensasse em termos de trinômio quadrado perfeito, ele não é. E ele não é porque eu não consigo extrair a raiz quadrada de 6 ali, né? Se eu não consigo extrair a raiz quadrada de 6, então eu vou ter que usar uma outra técnica. É aí que entra o Estevão. O Estevão entra agora. Como é que eu faço para achar os termos dessa fatoração? Ou seja, o A e o B, né? O A e o B, o primeiro e o segundo termo. Eu sei que esse termo central aqui, ó, é a soma de dois termos. Então, olha o que eu vou fazer. A mais B é igual a menos 5. Ou seja, o termo central ele é o resultado da soma de dois termos, A mais B igual a menos 5. E eu tenho infinitas possibilidades aqui. Quem me ajuda a pensar em opções da soma de dois termos igual a 5? Me dê um exemplo aí. 2 e 3? 2 e 3, Enzo. 2 mais 3 é igual a 5, mas eu quero que seja negativo. Então, vai ser menos 2, menos 3. Ok? Ok. Ok. Por quê? Porque tem que dar menos 5. E menos 2 menos 3 que é era menos 5. negativo, 5. Isso, tem que ficar negativo. Tá? Outra opção. Eu poderia pensar em quê? Quem consegue me Menos ajudar? 4 menos 1. Menos 4 menos 1. Menos 4 menos 1 é igual a menos 5. É uma opção.
Outra opção. Menos 7 mais 2. Menos 7 mais 2. Muito bem, Enzo. Bem percebido. Menos 7 mais 2. Outra. Mais uma só. Acho que tá... Menos 6 mais 1. Menos 6 mais 1. Dá menos 5. Observe que todas essas operações que eles fizeram aqui, ó, resultam em menos 5. Então, satisfaz a minha condição de soma, né? Porém, eu tenho uma outra condição. A outra condição é o produto. Os mesmos termos, quando multiplicado, precisam dar 6 positivo. 6 positivo. Aí, quando eu olho aquelas opções escritas acima, quais delas tem o produto, ou apenas uma, que tem o produto igual a 6 positivo? Quem consegue me dizer? Qual delas ali tem o produto como sendo igual a 6 positivo? Quem enxerga? Olha assim, aqui, ó. Menos 2 que multiplica menos 3. Dá quanto? Menos 2 que multiplica menos 3. 6 positivo? Ou 6 negativo? Positivo. 6 positivo, né? Então, esses dois termos aqui, ó, é que vão encaixar na minha fatoração. Observe os outros. Menos 4 que multiplica menos 1. Quanto dá essa multiplicação? 4 Vai positivo. dar 4 positivo. Então, não serve para mim. A outra, menos 7 que multiplica 2. Quanto dá? Menos 14. Menos 14. Também não serve para mim, porque tem que dar 6. A última opção que a gente colocou ali, menos 6 vezes 1. É quanto? Menos 6. Menos 6. Também não serve, porque teria que dar 6 positivo. Então, a única que dá, ó, menos 2 menos 3 é menos 5. Menos 2 menos 3 é menos 5. E menos 2 vezes menos 3 dá o 6 positivo. Portanto, achei aqui a minha condição. A soma tem que dar menos 5 e o produto tem que dar 6 positivo. Então, é só escrever aqui, ó, x menos 2 que multiplica x menos 3. Ok? Deu para entender? Deu Pessoal? sim. Isso, é um pouquinho devagar, tá? Testando as possibilidades aí, tá? Vamos fazer mais um exemplo. Temos o terceiro. Então, dei um print, copiem esse exemplo aí, se precisar, joguem para o caderno e eu vou apagar para poder fazer o terceiro exemplo. Exemplo 3. X ao quadrado mais 5x menos 6. Acho que caiu aqui, mas voltou. X ao quadrado mais 5x menos 6. Bom, a minha soma
ou seja, A mais B, precisa ser igual ao termo central, que é 5. Quais as opções eu tenho? Dois mais 3, 4 mais 1. 2 mais 3, ou 4 mais 1, o que mais? 6 menos 1, 6 menos 1. 6 menos 1, mais uma. O que mais? 7 menos 2. 7 menos 2. E poderia pôr mais uma infinidade de opções ali que dê 5, né? Bom, então eu coloquei as possibilidades dando 5. Agora eu preciso achar uma que o produto dos dois termos, AB, seja igual a menos 6. Ok? Qual dessas opções aqui, o produto dos dois números vai resultar em menos 6? Quem enxerga ali? Das possibilidades que nós escrevemos, se eu fizer a multiplicação entre eles, qual vai dar menos 6? É 6 6 menos 1. menos 1. 6 menos 1, né? Olha lá, 6 que multiplica menos 1. É o único que satisfaz. Então, ele satisfaz a soma e ele satisfaz o produto. Portanto, o meu termo vai ser o 6 e o menos 1. E eu venho aqui e boto a minha fatoração. X mais 6, que multiplica x menos 1. Dúvidas? Não. Não? Tranquilinho? Vamos para o quarto exemplo, então. Então, se quiser dar um print aí, dê um print e vamos para o quarto exemplo. O quarto exemplo, ele colocou x ao quadrado. Vou apagar aqui, quarto exemplo. X ao quadrado menos x menos 42 e mandou eu fatorar. Como eu tenho um trinômio, a minha tentação inicial é de tentar dizer que ele seja um trinômio quadrado perfeito. Observe que se eu tentar tirar a raiz quadrada de 42, não vai dar. Vai dar um número irracional, né? Não é positivo. Então, não daria para eu fazer por TQP. Então, eu venho e aplico o Estevão. Ok? O Estevão diz o quê? Que aqui eu vou ter o 1. Então, a soma de dois termos, ou seja, o A e o B, o primeiro e o segundo, serão igual àquele termo central. E o produto desses dois termos vai ser igual a menos 42. Ok? Então, eu tenho dois números que somados dão menos 1 e multiplicados dão menos 42. Quais opções eu tenho para a soma? Menos 7 mais 6. Menos 7 mais... Opa, falei uma coisa, escrevi outra. Menos 7 mais 6. Legal. Outra opção, para dar menos 1. Menos 21 mais 20. É uma opção que dá menos 1. Outra, menos 2 mais 1. É uma opção. A última, menos 5 mais 4.
Ou seja, eu tenho várias possibilidades ali dando menos 1. Mas apenas uma terá o produto como sendo menos 42. E qual seria? Menos 7 mais 6. Menos 7 mais 6. Se eu fizer o produto aqui, ó, menos 7 vezes 6, eu tenho o resultado como sendo menos 42. Portanto, o menos 7 e o mais 6 são os termos da minha fatoração. E aí eu só venho e coloco aqui bonitinho, ó, x menos 7 que multiplica x mais 6. Então é sempre pensar na soma e no produto. A soma resulta no coeficiente do termo central e o produto resulta no termo independente ali, que é o último termo, né? No caso aqui o menos 42. Pessoal, dá um pouquinho de trabalho, mas é simplesinho, né? É, simplesinho. Ele é simplesinho, dá um pouquinho de trabalho, mas é simplesinho. É só pensar na soma e no produto. Soma de dois termos, e esses termos multiplicados dão o termo independente ali. Tranquilinho ou não? Vamos ver o que nós temos aqui, que eu acho que é a tarefa. Falar da tarefa com vocês até segunda-feira, tá? Bastante tempo aí para vocês fazerem. Tarefa exercício 2, página 13. Então, na apostila de vocês aqui, página 13. É o exercício. Não é essa página, aqui é do nono A. Volta. Exercício 2, página 13. Ó, item A, B, C, D, E e F. São 6 exercícios aí, só aplicar o Steven, faturação de Steven. Ok? Em todos eles. Qualquer dúvida que vocês tenham, vocês podem mandar para mim mesmo no feriado, aí no final de semana. Eu ajudo, tá? Pode deixar, Ronaldo. Beleza? Bom, vamos fazer junto o exercício 1 nessa página aqui. É só um joguinho de sinal. Só um joguinho de sinal aqui, ó. Considere o produto de Steven, tal, papapá, papapá, e complete o quadro a seguir com mais ou menos, de acordo com a regra de sinais da adição e da multiplicação algébrica. Então vamos observar o que nós temos aqui, ó. Nós temos um número A e nós temos um número B. Se o A for positivo e o B for positivo, a soma entre eles vai dar positiva ou negativa? Positivo. Positivo. Por quê? Porque mais com mais na adição dá positivo, né? Por exemplo, mais 2 mais 3. O resultado será positivo na soma. E na multiplicação? Se eu tivesse um número positivo e outro número positivo, na multiplicação o resultado seria positivo ou negativo? Positivo. Positivo, né? Mais com mais na multiplicação, positivo mesmo. Joia. Vamos ver o de baixo. Agora eu tenho um número A negativo e um número B negativo também. Na soma, o resultado vai ser negativo ou positivo? Negativo. Negativo. Por exemplo, menos 2, menos 3, ou seja, dois números negativos, a soma será negativa. E o produto? Positivo. Positivo. Muito bem, Maite. Muito bem. Menos com menos, mais. Agora, o terceiro. Eu tenho um número A positivo e eu tenho um número B
negativo. A soma entre eles vai dar um número positivo ou negativo? Positivo. Positivo. Positivo ou negativo? É porque falaram que o A é maior que o B. Isso, tem uma nota aqui, ó. A maior que o B. Vamos analisar o que ele está dizendo ali. Me dá um exemplo aí, Júlia. Me dê um exemplo. Mais 5 menos 4? Mais 5 menos 4. Ok. Ok. O módulo deles aqui, o 5 é maior, né? Então o A é maior que o B. Que é o que ele está dizendo na nota. Considere que o módulo de A é maior que o módulo de B. Quem lembra o que é módulo? Módulo de 5. O que é? É tipo valor relativo? É o valor absoluto, na verdade. Valor absoluto. Então é o próprio número. É o próprio número, mas positivo. Por quê? Porque o módulo de menos 4 também é positivo, dá 4. Isso aqui, na teoria, né, se a gente quiser enxergar, vou voltar aqui para a minha lousa. Ó. Voltar aqui na lousa. Se eu desenhasse uma reta numérica, vocês lembram dessa matéria ou não? De módulo. Normalmente é visto no sétimo. Mais ou menos assim, pelo menos eu não. Ó, eu tenho aqui o número 0, o número 1, o número 2, o número 3, o 4 e o 5. Aqui eu tenho os negativos. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5. Ok? Coloquei aqui uma reta numérica. Se eu pensar no número 5 positivo, que a Júlia tinha falado, módulo é a distância desse número até a origem zero. Qual é a distância dele? Não é 5? Portanto, o módulo de 5 tem a sua distância até a origem zero como sendo 5 unidades. Por isso que é 5. Agora, olha o menos 4, que ela falou também. Módulo de menos 4. Módulo é a distância desse ponto até a origem zero. A distância de menos 4 até a origem zero não é menos 4, porque não existe distância negativa. A distância é sempre positiva. Portanto, a distância de menos 4 até zero é 4 positivo. Ok? Deu para relembrar um pouquinho? Deu sim. Portanto, na prática, o módulo de um número é sempre positivo e nunca negativo. Tá? Então vamos voltar para o nosso exemplo lá, da Maite, da Júlia. O que é que a notinha aqui diz? Considere que o módulo de A é maior que o módulo de B. No exemplo que ela me deu, o módulo de A é maior que o módulo de B? É, porque o módulo de A é 5 e o módulo de B é 4. O resultado, então, ficou positivo. Alguém pensa num outro exemplo onde o módulo de A seja maior que o módulo de B? Alguém consegue pensar num outro exemplo? Por exemplo, vamos pensar nesse número aqui, ó. Menos 6, mais 4. Módulo de A é maior que o módulo de B. Tá? Só que eu não posso escrever isso aqui porque eu tenho que colocar o positivo e negativo, então deu um exemplo ruim. Vamos pensar em outro. O primeiro A tem que ser positivo e o B tem que ser negativo. Vou pensar aqui, então, no 8. E aqui, sei lá,
no menos 6. O módulo de 8 é 8 mesmo. E o módulo de menos 6 é 6. Portanto, o módulo do primeiro é maior que o módulo do segundo e o meu resultado fica positivo. Ok? Vamos ver o de baixo agora. Vou apagar aqui, senão vai ficar muita coisa. Agora eu tenho primeiro ali o produto, né? Um número positivo com um número negativo, independente do módulo dele. Na multiplicação fica menos. Mais com menos na multiplicação é menos. Tranquilo? Aqui no último é a mesma coisa. Um número negativo multiplicando um número positivo vai resultar num resultado negativo. Vai me dar um resultado negativo, menos com mais. O problema é a soma. O módulo de A maior que o módulo de B. Só que o A tem que ser negativo e o B positivo. Júlia, consegue pensar num exemplo? Menos 6 mais 4? Menos 6 mais 4. O módulo de menos 6 é 6. E o módulo de 4 é 4. Então, você escreveu um número A com um módulo maior do que o número B. Perfeito. E o resultado? Vai dar positivo ou negativo? Negativo. Negativo. Então, está preenchida a nossa tabelinha ali. Tranquilo, pessoal? Só joguinho de sinal, tá? Tranquilinho. Só apagar aqui. Só joguinho de sinal. Deixem alguns exemplos para vocês entenderem do que se trata. Maravilha, maravilha. A próxima, acho que é a correção da tarefa, né? Já tem a correção do exercício 5 e 6, página 33. Então, atividade suplementar agora. Exercício 5 e 6. Vamos começar pelo exercício 6. A gente ainda não corrigiu esse, né? Eu acho que você já corrigiu o 5. O 5 acho que já, só o 6 que eu acho que ainda não, né? Vou pegar daqui, ó. O 6 acho que ainda não. Vou pegar ele aqui. Primeira parte do 6. Vou jogar para minha lousa. Exercício 6, letra A. 14A mais 7AB. Eu acho que com essa sala eu não corrigi ainda não, né? Tem a correção na apostila de vocês aí? Eu acho que ainda não. Como que eu fatoro isso aqui? Colocando em evidência. Quem é o fator comum? Quem me ajuda? 2A? Quem? Não, 7A. 7A. Porque aqui eu tenho 7 vezes 2 e aqui eu tenho 7 vezes 1, né? Então, 7A. Quem vem dentro do parênteses? 2 mais B? O 2 aqui, que é o que sobrou, né? No primeiro. E mais aqui. Quem que sobrou? O B?
B. 7A que multiplica 2 mais B. Fim. Se alguém tiver alguma dúvida aí, dá um grito. Letra B. 8m ao cubo n menos 20 m ao quadrado n ao cubo. Fator comum. Aqui eu tenho 4 vezes 2 e aqui eu tenho 4 vezes 5. Quem é o fator comum? 4m ao quadrado n? O 4, o m ao quadrado, que é o de menor expoente, e o n sozinho, que é o de menor expoente. Muito bem, Maite. Quem vem dentro do parênteses? Quem sobrou lá, né? 2m menos 5mn ao quadrado? 2m menos o 5 n ao quadrado? Só isso? Só, né? Maravilha. Item C. 6x ao cubo y mais 9 x ao quadrado y ao quadrado menos 12 x ao quadrado y ao cubo. Agora complicou, hein? Aqui eu tenho 3 vezes 2, vamos por partes, né? Quando complica a gente vai por partes. Aqui o 3 vezes 3 e aqui o 3 vezes 4. Fora as letras. Quem é fator comum? 3x ao quadrado y? 3x ao quadrado y. Muito bem. Quem sobrou? O 2, primeiro aqui. 2. Quem mais? O x, né? Mais 3y Mais 3y. Quem mais? menos 4y ao quadrado. 4y ao quadrado. Muito bem. Dá para fazer mais alguma coisa ali ou não? Não, né? A princípio até dá para... Não daria para tirar nem a raiz quadrada aqui também, porque não está a raiz quadrada. Então, beleza. Essa é a fatoração. Acabou aqui. Tranquilinho, né? Essa coisa de fator comum é bem simples. Vamos ver a segunda parte. Deixa eu pegar na apostila. E a gente já finaliza já rapidinho. Mais um pouquinho a gente acaba aqui, pessoal. Tranquilinho. Por agrupamento esse, né? Por agrupamento. O item A. AX quadrado menos AB quadrado Y mais BX quadrado Y menos B ao cubo Y ao quadrado. Tem 4 termos. Método do Jack, eu vou por partes. Verdinho e azulzinho.
e acho o fator comum em cada um deles. Quem é fator comum no primeiro bloco ali em verde? Quem enxerga ali para mim? Fator comum. O A. O A. Muito bem, Sofia. A. Quem sobrou? X quadrado menos B quadrado y. Menos B quadrado y. Perfeito. Mais. No segundo bloco em azulzinho ali. Quem que é fator comum? O B B e o Y. Muito bem. é Muito o B bem. e o Y. B e o Y. Bem, Cauã e Sofia. Muito bem. Quem sobrou? X ao quadrado menos Menos B ao quadrado vezes Y. e o Y. Perfeito. Perfeito. Ainda não saiu uma fatoração, porque eu ainda tenho dois blocos aqui. Esse bloco e esse bloco. Só que eu tenho fator comum aqui de novo. Ó. Então, eu boto ele em evidência. X ao quadrado menos B quadrado Y, que multiplica quem sobrou. Sobrou o A mais o BY. Agora sim, acabou a minha fatoração. Ok? Tranquilinho, né? Muito tranquilinho, muito favorável. Pessoal, faltam esses dois. Está acabando o meu tempo. Saiam e entrem de novo no mesmo link. Eu aguardo. Ah, pode deixar, pode deixar, pode deixar. Maravilha, maravilha, maravilha. Ok.